Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Ela está comigo hoje no estúdio. Muito boa noite, bem-vinda ao Papo Antagonista, Helena Mader. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Muito bem, pode falar mais alto para os nossos espectadores aqui ouvirem a sua bela voz. Aliás, você sabe que você é a musa do nosso chat. Helena, mas não é musa apenas, né? É musa pelo conjunto da obra. Você sempre traz reportagens muito bem feitas, muito sólidas, né? Como essa capa da Cruzoé desta edição, que mostra, né, que o Bolsonaro já está sendo traído, né? Parece que ele é o último a saber, mas já está sendo traído pelo Centrão, que ele tanto abraçou. Aliás, está aí essa semana, né? Anunciou a filiação ao PL, está com o PP dentro da casa, né? Na cozinha ali do Palácio do Planalto, e agora, mas já está sendo traído, né, Helena? É isso? Pois é, Cláudio, a gente mostra um pouco nessa reportagem os bastidores da filiação do Bolsonaro ao PL, ele que não esconde o constrangimento de se filiar ao partido do Valdemar Costa Neto, ele que tanto criticou o Mensalão, tanto falou em combate à corrupção na campanha de 2018, agora vai estar abraçado, né, com um dos símbolos do Mensalão. E aí a gente teve aí recentemente Carlos Bolsonaro, filho do presidente, apagando o tweet em que ofende o Valdemar, o próprio Bolsonaro também, rapidamente os internautas recuperaram mensagens, postagens do presidente também chamando o Valdemar de corrupto, de condenado, e agora estão os dois juntos aí, tudo em nome do poder. E aí a gente mostra a dificuldade do Bolsonaro em unir o partido, né? O PL tem diretórios que estão fechados com o Lula, que apoiam o PT há anos, por exemplo, o Piauí, eles estão na chapa do governador Wellington Dias, querem permanecer, querem apoiar o Wellington na disputa ao Senado, querem ter a suplência e de jeito nenhum aceitam aí a obrigação de apoiar o Bolsonaro. Também há outros diretórios no Pará, eles estão fechados com Helder Barbalho, governador, que apanhou muito do presidente durante a CPI, então tem um trauma ali com o Bolsonaro. Mesma coisa em Alagoas também, em que o PL está fechado com o grupo do Renan Calheiros, né, do governador Renan Filho, e a gente lembra que o Bolsonaro e o Renan Calheiros viraram adversários irreconciliáveis durante a CPI, né? O grupo do Bolsonaro chamando o Renan de vagabundo e vice-versa. Então, por exemplo, Alagoas é outro diretório onde ninguém vê uma possibilidade de composição. O PP também do Ciro, não é só o PL, o PP, como você disse, o Progressistas deve ficar com a chapa, com o cargo de vice na chapa presidencial do Bolsonaro, e também no próprio PP, vários diretórios não querem dar palanque para o presidente, né? Tem aí um antagonismo histórico, por exemplo, a Bahia, né? Na Bahia, o vice do governador Rui Costa é do PL e o diretório regional quer continuar com essa parceria. O Republicanos, que já tem cargos no governo, mas evita desde o início assim, uma associação muito forte com o presidente, né? O Marcos Pereira, presidente do partido, não aceitou assumir ministério, manteve ali uma distância justamente para poder ficar com o pé em cada canoa, seja apoiar uma terceira via, enfim, para ter essa liberdade. Então, o Bolsonaro vai para a campanha com um partido completamente associado à corrupção, ao Mensalão, e também que não tem uma coesão partidária em torno da própria candidatura. Então, essas vão ser algumas das dificuldades aí que ele vai ter que enfrentar, Cláudio. Muito bem, eu quero pedir para o Freitas colocar a capa de novo na tela, porque sua capa, Freitas, foi elogiadíssima pelos nossos espectadores, os nossos seguidores, desde cedo, quando eu publiquei no site, acharam fantástico, então aqui também o parabéns para você. Tá bom? Muito legal, muito legal. Tem que ter criatividade, é importante não só ter um conteúdo, mas embalá-lo muito bem, né? Então, todo o trabalho também da edição do Rodrigo Rangel, né, que dirige a revista, do Sérgio Padelas, que é o seu braço direito. Então, a gente tem uma equipe de primeira, né? Equipe de primeira linha, e aí você lê com prazer, você pega a revista
ainda que seja digital, mas você lê com prazer e também das suas risadas, né? Quem não abriu um sorrisinho vendo essa capa, porque é isso, não tem muito mais o que dizer, além do que a Helena já falou e do que o Freitas sintetizou nesta imagem. Helena, temos também várias reportagens importantes, né? Temos uma aqui do Fábio Leite e o do Paulo Capelli, que são duas feras também, falando do Trem da Alegria do Gilmar. É justamente aquele evento, né? Nós mencionamos no início da semana, o evento que está para acontecer aí, já está acontecendo, né? Envolve uma série de outras agendas, mas um evento em Lisboa, organizado pelo Gilmar Mendes, que voltou, back to business, né? Voltou para o ramo de organização de eventos depois desse arrefecimento da pandemia. Essa é mais uma daquelas reportagens que o leitor só encontra na Cruzoé, né, Cláudio? E como você falou, o Paulo Capelli e o Fábio Leite, eles detalharam aí a programação de um evento que o ministro Gilmar Mendes, por meio da faculdade que ele tem aqui em Brasília, o IDP, ele vai realizar lá em Lisboa, né? Depois de 2 anos aí praticamente de pandemia, com os eventos presenciais sem possibilidade de serem realizados, o ministro voltou e com toda a pompa, toda a circunstância, vai levar uma trupe grande para Lisboa, boa parte já está lá, né? Ministros do próprio Supremo, como o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, ministros do STJ, integrantes do primeiro escalão do governo Bolsonaro, ministros do TCU, enfim, tem réu, tem julgador, tem tudo que você possa imaginar aí no Trem da Alegria do Gilmar. Como a gente falou também, muitos foram para um evento que a Câmara bancou na semana passada, né? O Aécio Neves, o deputado Aécio Neves, foi para lá antes, assim como a ministra da Secretaria de Governo, a Flávia Arruda, e aí eles aproveitaram para emendar, como é tradição. O Gilmar gosta sempre de fazer esses eventos perto de feriado, justamente para a turma poder emendar, fazer um pouquinho de turismo. E aí tem um aspecto interessante aí na matéria, que o Paulo e o Fábio mostram. Eles pegaram mensagens do celular do lobista da Precisa Medicamentos, o Marconi Faria, em que mostra conversas durante um outro evento semelhante também em Portugal, né? E aí o ministro Otávio Noronha, do STJ, criou um grupo privado ali de WhatsApp com outros ministros, parentes de ministros, a própria filha, a advogada Nina Noronha, em que eles mostram ali realmente o que acontece nesses eventos, né? Muitas compras, idas a pontos turísticos, piscina de hotel, chopp, charuto, enfim, tudo que tem direito aí nessa viagem à Europa. E o Paulo e o Fábio contam detalhes, a matéria está interessantíssima, vale a pena ler. Pois é. Não tem hacker, né? Para essas coisas. Porque, gente, isso aqui é pura hipocrisia. Por isso que, quando essa turma aí do TCPT, desses blogueiros aí do PT, blogueiros do Bolsonaro agora também, né? Eles vêm falar da Lava Jato, que fez isso, que falou, que conversou, que não... Desculpa. Imagina, você tem um ministro do Supremo, com uma instituição de ensino que, aliás, contrata diversos profissionais, advogados de réus, de processos, desembargadores, juízes, procuradores. Esse instituto, essa universidade, essa escola promove eventos patrocinados, inclusive nós já mostramos aqui, Cruzoé já mostrou, o antagonista também, a investigação da Lava Jato no Rio de Janeiro também trouxe essas informações confirmadas, comprovadas, mostrando que esses eventos foram patrocinados pela FEComércio, lá a mesma entidade que está na origem da Operação Esquema S, cheia de rolo, do qual o ex-presidente virou delator, entregou tudo, disse que pagou mais de 200 milhões para grandes bancas de advocacia atuarem junto aos tribunais superiores em Brasília. Dessas bancas, nós temos advogado Bolsonaro, temos advogado Lula, temos filhos de ministros. Então, assim, o problema não vem de baixo para cima, tá certo? Eu tuitei um dia desse, falei assim,
nós precisamos governar pelo exemplo. Então, isso vale para o executivo, para o judiciário, para o legislativo, é de cima para baixo. Se o sujeito está embaixo e vê ministro conversando com o réu, negociando aprovação de projeto, né? Governador que acabou de ser surpreendido, flagrado pela Polícia Federal, ligando para o ministro, advogados andando entrando no Supremo de bermudinha branca. Então, assim, aí esse pessoal vem cobrar moralidade, vem botar a linha lá em cima, dizer que fizeram, que abusaram, que não sei o quê. Você imagina você gravar esses converscotes todos, né? Um hacker entrar lá, gravar tudo e trazer à tona. Então, assim, desculpa, o que interessa, no caso da Lava Jato, é o que está nos autos. O que interessa é se tem prova, se essa prova foi corroborada, se a defesa foi ouvida, se o processo foi devidamente instruído, se o sujeito foi condenado, se os recursos foram apreciados. Essa história depois de 9 recursos da defesa do Lula questionando competência, 9 recursos sendo confirmados a competência do Moro, no caso do Paraná, do caso do sítio, dos outros casos envolvendo o Lula, envolvendo a Lava Jato, 9 recursos, desde a primeira... Nós já sabemos o protocolo. Advogado criminalista no Brasil se especializou a anular a operação. Como é que anula a operação? Tenta enfiar ali uma brecha e tenta contar com a boa vontade de um ministro do STJ, né? De um desembargador, de um ministro do STF. Aí como é que você vem cobrar independência e isenção se o advogado do réu toma café da manhã, igual a Cruzoé mostrou na semana passada, com a desembargadora, porque ele é amigo da filha? Toma café da manhã na casa da desembargadora, que depois vai analisar um recurso do próprio advogado. Desculpa, a OAB só vem falar de um lado, em vez de cobrar a moralidade dos seus próprios advogados, em vez de cobrar o comportamento isento e irresponsável dos seus advogados. É só vinde a mim, não tem equilíbrio nesse debate. Então, assim, eu não me disponho a discutir em rede social com essa gente, porque tem muita gente ignorante, que não tem conhecimento de nada. Tem muita gente mal intencionada, né? Que só está querendo ali saber do seu interesse. Agora, você tem uma situação em que, olha, a própria atuação de ministros, nós somos um dos raros veículos de comunicação a falar disso. Não é à toa que a gente é escolhido para o IBEST, né? Pelo público, pelo júri. Por quê? Porque nós temos um jornalismo corajoso e independente. Então, assim, quando você mostra essas relações, que são relações promíscuas, converscotes entre advogados que atuam junto aos tribunais superiores, às vezes na casa dos ministros. Então, de que a gente está falando? De que independência nós estamos, de que isenção nós estamos falando? O sujeito viaja junto, nós já publicamos matéria aqui. E não é só envolvendo aqui Supremo, tal, presidência, não sei o quê, não. Governadores. Você puxa aí o que veio de provas. Acabei de me lembrar aqui de um caso envolvendo lá o Beto Richa, que agora está aí já disputando eleição. Cunhada indicada, nomeada pelo Bolsonaro para o TST, nada contra. Competente, mas está lá, ela é casada com o irmão do Beto Richa, o Pepe Richa, que também está investigado na operação lá, Rádio Patrulha. Pode ser que não tenha nada a ver, mas assim, é um fato, não dá para negar isso. Todas as vezes que o Ministério Público pediu a suspeição do Gilmar Mendes, no caso lá nas investigações do Rio de Janeiro, no caso do Jacó Barata, né, que tem relação lá com a família, sabe, porque é sócio
do cunhado. Gente, na boa, eu achei curioso um dia desse, Helena, nós tivemos aí uma decisão, estou tentando me lembrar qual foi. A decisão aconteceu essa semana. Era a decisão envolvendo o quê? Bom, esqueci. Era uma decisão envolvendo alguém, era um caso envolvendo uma pessoa ali que tinha relação com o Tucanato, com o PSDB. A gente sabe que o Gilmar Mendes foi indicado do governo Fernando Henrique, essa herança que o FHC deixou para a gente. E aí quem se declarou impedido, inclusive foi no caso, agora lembrei, foi no caso que transformou a operação, que pegou a Operação Rádio Patrulha, que é a corrupção, né, e jogou para a Justiça Eleitoral. A decisão foi da segunda turma. Aí, curiosamente, o Gilmar Mendes, ele não se declarou impedido. Mas quem se declarou impedido? O Fachin. Então, é tudo enrolado. Nós tivemos hoje a nomeação do advogado Gilmar Mendes para a Corte Interamericana, que é o advogado que você vai ver nos processos, ele atua não só como advogado do ministro, mas atua também como advogado de investigados, ou seu escritório. Então, assim, nós deveríamos estabelecer uma discussão, assim, uma discussão realmente séria, uma discussão madura sobre os limites. Você imagina o Moro, se o Moro tivesse criado uma escola patrocinada por empresa investigada ou por investigados. Não podemos esquecer que, inclusive, na época da história da JBS, teve até questão de patrocínio, de negociação de patrocínio da JBS também. Então, assim, do que a gente está falando? Né? Eu não estou aqui tirando essas coisas da minha cabeça, são coisas que são públicas, todas elas conhecidas, né? Né, Helena? Com certeza. E essa matéria aí mostra bem isso, né? Você tem ali Arthur Lira, Ciro Nogueira, outros nomes do Centrão, junto com ministros que julgam, né, diuturnamente casos relacionados, seja às próprias figuras ou a outros caciques também desses partidos. Então, não dá para tratar como uma coisa normal, com certeza. Muito bem. O pessoal está reclamando aqui que eu não estou deixando você falar, desculpe. É que sobe o sangue aqui, ferve o sangue. Helena, temos também uma matéria do Duda, pegando como gancho aquela nota do PT parabenizando o ditador Daniel Ortega, né, pelas eleições fraudulentas na Nicarágua. Ele prendeu os opositores antes de se eleger. Tá bom para vocês? É isso? E o PT disse que foi uma manifestação democrática, a eleição na Nicarágua, que, como você falou, é sabidamente fraudulenta. O Daniel Ortega, que tem como vice a própria mulher, né, mandou prender opositores. E essa nota do PT, mesmo com todo o histórico do partido de defender ditadores, como Maduro da Venezuela, pegou muito mal, né? Tanto que, pouco depois, o partido tirou a nota do ar. Ninguém se retratou, a gente não viu nenhum nome do partido, nem o Lula, nem a Gleisi, dizendo que discordavam daquilo que foi publicado, mas por um cálculo eleitoral eles tiraram do ar, porque a gente lembra que em 2018 essa defesa do Maduro, feita pelo PT, tirou votos do partido, né? A avaliação foi de que a campanha do Haddad foi prejudicada por esse posicionamento, e aí agora por um simples cálculo eleitoral, não por uma questão realmente ideológica, não por achar, por reconhecer que as eleições da Nicarágua foram fraudadas, o PT tirou do ar essa nota, mais um reflexo da campanha eleitoral antecipada. E, Cláudio, na matéria do Duda, também vale a leitura, vale assinar Cruzoé para ler essas matérias. Olha, tem coisa para acontecer, porque eu não sei se vocês viram. Primeiro que essas relações do Lula com ditadores, ela é histórica, né? Ela é histórica. O Lula, o governo do Lula, perdoou dívida, o governo PT, a Dilma também, perdoou dívida de ditadura africana. O Lula tem aquela história que até o próprio Palocci comentou na delação dele, que o Gaddafi doou $1 milhão para a campanha do Lula em 2002. Né? Depois o Lula foi lá, amigo, trocaram presentes, recebeu umas espadas lá
cravejadas de joias, uma coisa que depois era para ser patrimônio, né, da presidência da República, o Lula levou, guardou num cofre no Banco do Brasil, em nome do filho. Desculpa, semanas atrás saiu a história do Pollo Carvalho, que é um braço direito do Maduro, né? Que era o estagiário do Hugo Chávez, né? Ditador, fica gerando, quando ele não se multiplica, ele faz o sucessor, que também é tão ditador quanto, ou pior até. O motorista de caminhão que virou presidente da República, e assim, só tem demonstrado a sua sanha por poder e dinheiro. E aí, os Estados Unidos investigaram, descobriram lavagem de dinheiro, um esquema, inclusive, envolvendo troca de petróleo da PDVSA por alimentos, uma coisa que a Cuba também fez. Eu já escrevi sobre isso no passado, qualquer hora a gente faz uma coisa especial sobre isso. E tá para sair uma delação desse cara, a extradição dele para os Estados Unidos, ele estava na Espanha, né? E ele vai fazer uma delação e vai contar tudo. E já saiu a informação de que teve dinheiro do Chávez para o PT, assim como teve dinheiro para vários outros governos de esquerda. Eu imagino que esse dinheiro, considerando as relações que nós sabemos que existiram, contratos com empreiteiras que fizeram obras gigantescas, né, lá na Venezuela, eu imagino que esse dinheiro possa ser aquele dinheiro de rebate, né? Você vai, a empreiteira paga, aí paga maior, o TCU já mostrou que essas obras eram 50%, tinha 50% de faturamento, e aí depois o sujeito pega o dinheiro e devolve de outra forma, né? Aí talvez o delator ele só saiba da parte da devolução, mas quem financiou muitos desses governos fomos nós que financiamos. O Palocci falou 500 bi de BNDES para essa turma toda. Esses ditadores aí, dessa matéria, como o próprio Daniel Ortega, mencionado pela Helena. Helena, para a gente encerrar aqui, tem uma matéria também interessante, mostrando a blindagem que o Queiroz tem, o Fabrício Queiroz, né? E também uma entrevista do Fábio Leite com o Felipe Salto, né? Mostrando aí que realmente o barco da economia está à deriva. Falar rapidamente um pouquinho de cada uma. Na matéria sobre a blindagem do Queiroz, a gente mostra como o governo do Rio tem sonegado informações sobre a atuação do Queiroz entre 2003 e 2007, que é um período em que ninguém sabe exatamente o que ele fazia. Ele mesmo já disse num processo disciplinar, durante o depoimento, ele já disse que trabalhava informalmente para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, mas ele ainda estava vinculado à PM, então ninguém sabe ao certo quem pagava o salário dele, o que ele fazia, e a Cruzoé pediu, por meio da Lei de Acesso a Informações, detalhes sobre a atuação do Queiroz, quem pagava o salário dele, onde exatamente ele estava lotado, como ele trabalhava para o Flávio Bolsonaro estando na PM. Só que o governo do Rio, né, do governador Cláudio Castro, aliadíssimo do presidente Bolsonaro, se nega veementemente a passar essas informações, e aí a gente conta aí um pouquinho de como foram essas tentativas e o que explica essa resistência do governo do Rio em entregar informações que são públicas, né, que a Lei de Acesso à Informação determina a entrega, não há nenhum sigilo, então não há nenhuma justificativa plausível, a não ser, claro, uma blindagem política. E a entrevista do Felipe Salto também, muito bacana, em que ele explica todos os prejuízos que essa PEC dos precatórios, também chamada de PEC do calote, pode causar à economia, né? A gente sabe que isso derrubou a credibilidade do país entre investidores, com isso sobem os juros, sobe o dólar, sobe gasolina, é um estrago muito grande na economia, em cascata. Então o Felipe Salto, que é um especialista que tem crescido aí, tem ganhado muito destaque no debate público, ele explica, conta em detalhes aí todos os efeitos dessa PEC e dessa negociação aí do governo para ter dinheiro para pagar o Auxílio Brasil inflado e, com isso, ganhar projeção política sem se preocupar com toda a consequência que isso pode causar na economia. Essas são as matérias da edição da semana, Cláudio. Muito bem. Nós temos também os artigos, né, do Diogo Mainardi, do Mário Sabino, do Carlos Fernando, imperdíveis, além de várias notas e informações
de bastidor que também estão nesta edição da Cruzoé. Helena Mader, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. Espero que retorne em breve. Sempre um prazer. Boa noite a todos.